Por que somem tantas crianças? Um dos vídeos anteriores, eu trouxe o caso da Ilha do Marajó, que é mais do que sobre crianças desaparecidas. E me fez lembrar um caso que foi emblemático aqui em Manaus e até hoje não se encontrou nem a vítima, nem culpados, nada. A menina parece assim, que foi abduzida, sumiu, desapareceu do mapa. O caso Sarah Ruane. Várias podem ser as explicações do sumiço dela. Exploração, para vendas, adoção ilegal, tráfico de órgãos. Então, assim, a nossa mente, ela vai para uma infinidade de motivações que levam ao desaparecimento de crianças no nosso país. No Amazonas, de pessoas desaparecidas de 2019 a 2021, foram mais de 100 mil pessoas. E em torno de 30% disso, crianças. Então ainda é um número muito alto. E são crianças com menos de 12 anos de idade, como é o caso da Sarah Ruane, que eu vou trazer hoje, que desapareceu aos 7 anos de idade, em 2007. E me marcou esse caso porque eu tinha acabado de chegar aqui em Manaus, eu cheguei em 2006. E eu já falei no vídeo anterior lá da Ilha do Marajó que me espantou o número de crianças desaparecidas. Eu ainda não era da área forense, policial, mas aquilo me chamou muita atenção. E claro, a maior parte dessas crianças da periferia. Sim, por quê? Porque é mais fácil sumir com elas do que sumir com crianças da alta sociedade, né? Convenhamos. Os esforços para encontrar são muito maiores quando se trata de alguém com alto poder aquisitivo. Infelizmente, não é o que encontramos, o que vemos quando se trata de crianças periféricas. E eu lembro que naquela época se falava muito da loira do carro preto. Eu acho que isso existe em todas as cidades. Não é que não acontecesse isso, não tivesse um carro todo fumê, preto, que saía por aí pegando crianças. Não, até acredito que exista. Isso acontece, mas não é aquele surto, virou um surto mental das pessoas, que existia essa loira nesse carro que saía pegando crianças por aí, quando na verdade não é isso. Não é essa a explicação para a maior parte dos casos. Seja bem-vindo para mais um vídeo instigante cheio de mistérios e que vamos usar para trazer questionamentos e quem sabe até algum conhecimento. Por isso, eu já te peço, dá um like nesse vídeo, te inscreve no canal e manda para alguém esse vídeo, se você, claro, acreditar que esse conteúdo é relevante. Sem mais delongas, vamos ao caso. O sumiço de Sarah Ruane mexeu com a cidade de Manaus. Foi, como eu já falei, um caso muito emblemático. Mas inicialmente não teve muitos esforços policiais. Os esforços só vieram depois que o caso ganhou a mídia. Eu falo Sarah Ruane, mas é Sarah Ruana, tá? Vocês sabem que eu erro nomes. Por isso, se você já viu eu errando nome em outros vídeos, aí releva. A Sarah Ruana, ela era uma menina muito bonita, traços indígenas, muito sorridente, amorosa, amada pelos pais e amava seus pais também. Ela tinha acabado de fazer 7 anos. Ela nasceu no dia 22 de outubro de 2000. O dia que ela assumiu foi dia 28, quase 7 dias depois de ter feito o aniversário. Os pais de Sarah são Alzenira Nascimento e Pedro Reis. Além da Sarah, o casal tinha mais 2 filhos. A Sarah era a filha do meio. A mais velha, Raidiene Reis, de 13 anos, e o caçula Raide Emerson Reis. A família morava na rua Armando Barbudo, no bairro da Betânia, na região centro-sul de Manaus. A região da Betânia ela é uma região periférica. Ela é considerada uma zona perigosa. Ela não é uma zona vermelha como outras que nós temos aqui, mas ela ainda se classifica em uma zona ali que tem que se tomar certos cuidados. E não era diferente naquela rua, isso já no ano de 2007. O domingo do dia 28 de outubro de 2007
amanheceu como um outro domingo para aquela família. Os pais levantaram cedo, fizeram as suas orações, a filha mais velha levantou e foi para a igreja, para o culto dominical. As crianças menores ainda estavam ali dormindo, e ainda cedo ali, uma vizinha adolescente de 13 anos também, que tinha brincado com a Raidiene no dia anterior, ela foi lá insistentemente querer saber da menina. E o pai que atendeu 2 vezes. Na segunda vez, ele perguntou assim, mas o que você quer com a minha filha? Ela disse, não é nada. Mas era uma forma assim, assustada, ansiosa. O pai achou aquilo ali muito estranho, né? Mas deu um pouquinho mais tarde, a Sara acordou, o pai foi tomar banho e a Sara pediu para ir comprar o pão, para eles tomarem café. A mãe no início não queria, mas ela ficou insistindo, e como a padaria ficava na esquina da rua Armando Barbuda, e apesar de não ser uma zona sem perigos, a mãe acreditava que não ia ter problema, porque todos ali eram conhecidos e o percurso não era longo. E deixou a menina ir. A Sara, ela foi, e a Sara saiu com a sua bermuda laranja, uma camiseta azul e chinelos. No meio do caminho, ela voltou para falar alguma coisa para a mãe. E a mãe ali, ocupada, e o marido estava no banho, já ia sair para querer tomar café, ela disse, vai logo, te apressa, vai. E não sabe o que foi que a menina falou, se pediu para ir em algum lugar. Quando o pai saiu do banho, ele perguntou pela filha, né, pela Sara. E quando a mulher, a Alzenira, disse que a criança tinha ido à padaria, ele ficou tenso e ficou ali no aguardo da menina. Nesse aguardo da menina, sentado na mesa, ele conta que ele teve uma visão. Ele viu a Sara saindo de mãos dadas com a vizinha adolescente que tinha ido perguntar lá pela irmã mais velha. É complicado quando se fala, eu tive uma visão, tal. Eu sei que eu mesma tenho algumas, né? Vocês devem ter também, mas a gente sempre tem que colocar em xeque. Será que isso é coisa da minha cabeça? Será que, né? E não pode se pautar em visões? A princípio, não. Ok. Passaram-se ali uns 20 minutos e nada da Sara voltar. Então eles resolveram ir à padaria em busca da menina. Quando chegaram lá, descobriram que ela nunca tinha chegado na padaria. E aí o desespero começou. Eles buscaram pela vizinhança. A tia, que morava ali próximo, disse que viu a Sara indo na direção contrária à da padaria. O pai e a mãe já ficaram preocupados e foram para a polícia. Só que naquela época, ainda hoje acontece que já tem uma lei, essa lei é recente, na época não tinha lei, que determinava que em caso de desaparecimento de crianças e adolescentes, a busca deve ser imediata. Lá naquela época ainda se tinha aquela coisa do esperar 48 horas. Já imaginou uma criança desaparece? Espera 48 horas. Espera para quê? Para o pior acontecer. Era assim que era naquela época. Mas em parte eu entendo também. Por quê? Aqui no Amazonas, em 2007, o efetivo era baixíssimo. Era muito baixo e a polícia era precária. Então, assim, em muitos casos, eu já falei aqui desde o início, desde o outro vídeo, casos de desaparecimento de crianças eram enormes. E as causas nem sempre eram exploração, pedo. Não, tinham muitas crianças que fugiam de casa por conta de maus tratos dentro de casa. Então, para a polícia era mais fácil falar o quê? Vai queimar todos os cartuchos, todas as possibilidades. Vai atrás aí da casa de amigos, de familiares, para ver se ela não fugiu. Mas a gente sabe que a maioria das vezes não é isso. E a polícia demorou a agir. A polícia só veio agir depois que o caso repercutiu. Repercutiu por quê? Porque era uma criança pequena. Era uma criança pequena. E isso como pólvora, né? A mídia gosta desse tipo de manchete. Depois que o caso caiu na mídia, a Delegacia de Proteção à Criança, inclusive, fez buscas com cães farejadores. E fez ali nas proximidades, quase todo. Acredito que toda a proximidade ali ao redor da casa da criança. Foram para a região de mata, para a região de hip-rap. Hip-rap aqui no Amazonas, que nós chamamos, são os córregos de rios que correm dentro da cidade. Acontece muito de crianças caírem ali, tá, se afogarem e tal. Mas não encontraram nenhum sinal daquela menina. Parecia assim que ela tinha evaporado. E os pais, eles sempre falaram ali para a polícia, para os jornais,
que a criança nunca iria com uma pessoa desconhecida, porque ela era alertada constantemente sobre isso. Então, para eles, e eu acredito que para a polícia também, a principal linha investigativa era de alguém conhecido. Mas quem? E um determinado dia, os vizinhos estavam numa comoção ali em frente à casa. Uma criança, um adolescente, irmão daquela vizinha adolescente que foi 2 vezes atrás da irmã mais velha da Sarah, ele simplesmente estava aos prantos, chorando e dizendo que ele sabia o que tinha acontecido. Ele soluçava. E aí aquele povo ali levou até a família, ele entrou e chegando lá, ele voltava atrás, ele disse que não podia falar porque o cara ia matar, o homem ia matar. Aí depois ele dizia que ia falar, era assim. Até que o momento, quando ele estava realmente resoluto a falar, o telefone toca. E então o homem, ele fala que o garoto não deve falar, porque senão vai morrer. Aí com isso ele se apavora. Depois disso acontecido, a família resolve levar o garoto para a polícia. E lá na polícia ele diz que vai fazer o trajeto, vai levar a polícia por onde a Sarah andou. E aí eles foram em um caminho que deu para a margem do rio. E ninguém acreditou no que ele falou. As pessoas começaram a achar, tanto a delegacia quanto os familiares, que aquilo ali era uma produção da imaginação dele, de tudo que ele tinha escutado. Agora pensa o seguinte, se realmente aconteceu essa ligação do homem lá, falando para ele não falar nada, qual é a possibilidade disso ser real é muito grande. Ou se ele está mentindo para esconder a verdade. Mas ninguém foi mais a fundo. Até porque assim, eram tantos trotes que a família e a delegacia estavam cansados. Viviam ligando dizendo que a criança estava enterrada em tal lugar, o pai ia. Era só falar, dar uma dica, o pai ia atrás. O pai largou o emprego para ir atrás da Sarah Juana, em qualquer dica que davam, até fora do estado. A mãe entrou em depressão. Os irmãos largaram a escola e as pessoas não paravam de dar trote. Teve uma ligação, inclusive, de um cara que ele dizia que foi uma quadrilha que raptava crianças para vender para adoção ilegal. E que ela teria sido vendida para uma família muito poderosa da Venezuela. E que era para eles perderem a esperança de ainda encontrá-la. Ela nunca voltaria para eles. Assim, é possível? É, tá? Mas aquela coisa, foram tantos trotes que é difícil realmente de acreditar. Os pais, eles acabaram se separando, mas ainda continuam amigos e todos ainda têm muita fé. Eles acreditam que Sarah Juana vai voltar. Se ela está viva, se ela foi raptada para ser entregue a outra família, ela de algum modo ela vai se lembrar de alguma coisa da infância dela e vai buscar saber. E eles realmente acreditam que depois de 16 anos ainda possam reencontrar a filha. A polícia chegou a fazer progressão facial da Sarah com 15 e 17 anos. Vou deixar aqui e compartilha. A gente não sabe, né? Ela pode estar viva. E você acredita que Sarah Juana ainda retorne para casa? Qual é a opinião de vocês? Enquanto vocês respondem aí, eu já deixo a playlist Olhar Pericial para você maratonar e alargar o seu conhecimento sobre crimes e investigação. E claro, aproveita aí para maratonar enquanto eu chego com outro vídeo. Eu te aguardo até lá. Beijos!